Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Júnior e você está no Reflexões Matemáticas. Se você for escolher um livro-texto de álgebra linear para iniciar os seus estudos nessa importante disciplina, você vai escolher um livro-texto cujo primeiro capítulo é matrizes, determinantes, sistemas lineares e método de resolução gaussiana, ou você vai escolher um livro-texto cujo primeiro capítulo é espaços vetoriais, que é o objeto de estudo da álgebra linear e sobre o qual nós já fizemos um importante vídeo aqui no canal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, assine o sininho de notificações, deixe seu like e faça seus comentários. Isso é muito importante para impulsionar o crescimento do canal. Continuando a nossa discussão sobre essa temática, eu quero ler aqui para vocês uma importante frase dita pelo professor Elo no livro dele de álgebra linear, na seção de indicações bibliográficas, página 348. Ele diz assim: há poucas décadas eram raros, muito raros mesmo, os livros de álgebra linear destinados a estudantes de graduação. Hoje em dia há centenas deles, refletindo a enorme expansão do ensino desta disciplina aos mais variados cursos universitários. É uma constatação verdadeira e eu corroboro a escrita do professor Elon nessa direção. E para iniciar a nossa discussão sobre a pergunta que eu fiz no início do vídeo, eu vou voltar aos anos de 1992 até 1996, quando eu fui aluno de graduação em matemática. Quando eu estudei álgebra linear, lembro que nos foram disponibilizados 3 livros. O livro de álgebra linear, do professor José Luiz Boldrini, um livro muito comum naquela época, o livro de álgebra linear, do professor Calioli, e também o clássico da área, que é o livro do professor Paul Halmos, o livro de álgebra linear do professor Paul Halmos. Passado o tempo, me tornei professor de uma universidade pública federal e logo no início trabalhei bastante com álgebra linear e constatei que existiam outros títulos. Passei a conhecer outros títulos de álgebra linear. Agora, o que me preocupava na condição de graduado em matemática, onde eu estudei muita matemática pura, o que me preocupava é que nesses livros textos não se começava com espaços vetoriais ou subespaços vetoriais. Alguns textos dedicavam os seus 3 ou 4 primeiros capítulos ao estudo de matrizes, sistemas lineares, determinantes, método de resolução gaussiana. E isso, como eu disse, na condição de matemático, me preocupava um pouco, porque espaços vetoriais se começava lá pelo 4º ou pelo 5º capítulo. Foi aí que eu conheci a obra do professor Elon Lages Lima, o seu clássico livro de álgebra linear. Se vocês estudarem essa obra, vocês vão ganhar muito. Se você quer seguir na vida matemática, tenha certeza que você vai estudar álgebra linear por muitos e muitos anos. E no livro dele, ele diz, como nós já comentamos aqui no canal, que a álgebra linear é o estudo dos espaços vetoriais e das transformações lineares entre esses espaços vetoriais. Se os espaços vetoriais são de dimensão finita, as transformações lineares vão gerar matrizes. Então, sobre esse ponto de vista, a álgebra linear é o estudo dos vetores, dos espaços vetoriais, das transformações lineares e das matrizes. Na sequência, ele justifica o porquê dele não começar o livro com uma introdução excessiva de matrizes, sistemas lineares e métodos de resolução gaussiana. Ele diz o seguinte: ele coloca 3 razões pelas quais o livro dele não segue um padrão existente. Primeiro, a definição de álgebra linear que ele considerou logo no início do prefácio. Segundo, ele não vê vantagem em grandes motivações. Certamente isso daí já é uma percepção muito pessoal. E terceiro, o que eu também concordo, é que sistemas lineares e métodos de resolução gaussiana fica mais inteligível quando você já apurou bem os conceitos de espaços vetoriais, subespaços vetoriais e bases. Então, no livro dele, ele começa no capítulo 9, o estudo de sistemas lineares, quando ele vai linkar com os tópicos que você já estudou dentro de espaços vetoriais, subespaços vetoriais e bases.
E uma outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês como sugestão é observar que os 3 primeiros capítulos do livro dele são: primeiro capítulo, espaços vetoriais; segundo capítulo, subespaços vetoriais; terceiro capítulo, bases. Olha só, 3 importantes tópicos de estudo dentro da álgebra linear ele traz em seções diferentes. Ele chama de seção, em 3 seções diferentes, em 3 capítulos diferentes. Isso é muito legal porque são seções escritas em menos de 10 páginas cada uma, traz consigo o essencial que você tem que saber para entender bem o que é um espaço vetorial, o que é um subespaço vetorial e o que é uma base. E o mais importante que eu quero deixar para vocês aqui também como sugestão: estudem bem o capítulo 2, que são os subespaços vetoriais. Por quê? Porque os subespaços vetoriais se constituem numa rica fonte de exemplos de espaços vetoriais. Espaços vetoriais, quando você estuda no primeiro capítulo, ele não te fornece muitos exemplos, mas são os subespaços que vão te fornecer uma rica quantidade de exemplos de espaços vetoriais, e você sabe muito bem do que eu estou falando. E quando ele vai para o terceiro capítulo, que ele introduz base, fica descrito de forma muito inteligente a dependência dos elementos de um espaço vetorial com respeito a uma base. E, como eu já falei, somente no capítulo 9 do livro dele, ele introduz os sistemas lineares e a resolução de sistemas lineares, motivando e linkando com os tópicos que ele já desenvolveu anteriormente. Tópicos dentro de subespaços, tópicos dentro de base e das transformações lineares. Então, fica a dica: escolhem os livros que comecem com espaços vetoriais, não livros-textos que gastam uma quantidade excessiva de capítulos em matrizes, determinantes e sistemas lineares. Escolham livros que comecem com espaços vetoriais, que se constituem no objeto de estudo da álgebra linear, e lá na frente linka essa parte técnica da resolução de sistemas lineares com a teoria dos tópicos de álgebra linear. Então é isso, pessoal. Fica aí essa sugestão, compartilhe esse vídeo e fiquem atentos aos próximos vídeos. Um grande abraço.